Então, gente, vamos lá então? Nós vamos determinar o MDC utilizando o método da fatoração simultânea. Então, a gente já fez essa fatoração, gente, lá na aula do MMC. A gente vai utilizar a mesma fatoração, porém, neste caso, gente, tem um detalhe diferente que eu quero que vocês prestem atenção. Então, vamos lá? Então, olha só, gente. Primeiro, nós vamos fazer, então, a decomposição. E vocês lembram que, se eu tenho um número par, eu vou começar a divisão por 2. Então, repare o seguinte, gente. Neste caso aqui, o número 2, ele é divisor comum tanto do 32 quanto do 48. Então, neste caso, toda vez que eu conseguir um número que seja divisor dos números que eu estou fatorando, de todos os números, eu vou fazer isso aqui, gente. Ó, a gente vai circular esse número. Então, o 2 eu vou circular, porque dividindo 32 por 2 dá 16 e 48 por 2 dá 24. Vou continuar a minha divisão por 2. E, de novo, gente, eu vou circular o 2, porque ele divide tanto 16 quanto 24. Ele é divisor comum desses dois números. Portanto, então, nós vamos fazer essa divisão, que dá 8 e 12. E, novamente, por 2, porque os dois são pares e eu vou circular o 2. Ok? Ele divide os dois, eu circulo. Dá 4 e 6. Novamente, por 2, eu vou circular o 2, porque ele é divisor comum e dá 2 e 3. E a partir daqui, gente, não vou circular mais nenhum. Porque o 2 divide, mas o 3 não. Então, olha só. Eu vou dividir o 2 por 2, que dá 1. E o 3, na próxima passagem, né, porque eu vou ter que baixar o 3. 3 por 3 dá 1, eu chego ao final da minha fatoração. Então, neste caso da fatoração, usando, né, para calcular o MDC, nós vamos apenas multiplicar, olha só, gente, os fatores comuns, aqui, os divisores que foram comuns. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Ok, gente? Então, esse método a gente usa para determinar o MDC. Vamos usar ele novamente aqui, gente. Ó, vamos para outro exemplo. MDC de 60 e 72. Vou dividir por 2. E o 2 é divisor comum dos dois, então eu vou circular. Vai dar 30 e 36. Vou dividir novamente por 2 e eu vou circular novamente. Por quê? Ele é divisor comum dos dois números. Dá 15 e 18. Agora, gente, eu vou dividir por 2. Só que o 15 não vai dividir por 2. Então, vou repetir. E o 18 eu vou dividir por 2, que dá 9. Então, reparem, eu não vou circular o número 2. Agora, gente, não dá mais para dividir por 2, vou por 3. E neste caso, gente, reparem o seguinte, o 3 é divisor comum de 15 e 9. Né? Então, a gente vai circular, ok? 15 dividido por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Então, eu circulei o 3, ok? Daqui para frente, gente, não tenho mais nenhum divisor comum. Por quê? O 5 não dá para dividir por 3. Eu vou reescrever na linha de baixo. Porém, o 3 dá por 3 e dá 1. E, por fim, eu finalizo com o 5, né? E vai ficar o finalzinho aí da fatoração 1 em 1. Perfeito, gente? Então, aqui o MDC de 60 e 72, eu vou multiplicar o 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Ok, gente? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Então, olha só, gente. Vamos fazer a fatoração agora do 120 e do 252. Os dois são pares, eu vou dividir por 2, ok? E vou circular, porque ele é divisor comum dos dois números. Então, eu tenho 120 por 2 dá 60 e 252 por 2 dá 126. Continuo por 2 e vou circular novamente o 2, porque ele vai dividir os dois números, porque 60 por 2 dá 30 e 126 por 2 dá 63. Gente, ainda tem o 30 que é par, mas o 63 você sabe que é ímpar. Nós vamos continuar por 2 aqui, porém, neste caso, nós não vamos circular, tá? Porque o 63 não divide por 2. Então, reescrevo o 63 e o 30 dividido por 2 dá 15. Agora nós vamos por 3 e nós vamos circular o 3. O 3 é divisor comum de 15 e 63. Dividindo os dois dá 5 e 21. Nós vamos agora ainda por 3 e, porém, daqui para frente, gente, nós não vamos mais circular. Correto? Porque o 5 não dá para dividir o 3. E o 21 dá, né? 21 dividido por 3 dá 7.
nós vamos por 5 e não vamos circular, porque apenas o 5 é divisível por 5. E por fim o 7 por 7, chegamos ao final da nossa fatoração. E o MDC, então, neste caso, de 120 e 252, é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Vamos para mais um exemplo, gente? Olha ali. 121 e 132, nós vamos calcular o MDC. Vamos começar por 2, né? Porém, não vamos circular, porque somente o 132 dá para dividir por 2. Vamos por 2 novamente, porque eu tenho o 66 ali que dá para dividir. Né? O 121 eu vou reescrevendo, porque ele não dá para dividir por 2, correto? E agora eu vou por 3. Por 3, gente, eu tenho somente o 33. O 121 não divide por 3. Porque a regra de divisibilidade por 3 é a soma dos algarismos, gente. Tem que ser um número divisível por 3. E 121, a soma dos algarismos é 4. 4 não dá para dividir por 3. Vou por 11 agora, gente, porque 11 é um número primo, correto? E 121 dá para dividir por 11, né? Por isso eu vou circular aqui o 11. Observe o seguinte, ó. Então eu vou ficar com 121 dividido por 11 é 11. 11 por 11 você sabe que é 1, ok? Por fim, para finalizar, 1 e 1, fechamos a nossa fatoração. Então o MDC de 121 e 132 é igual a 11, ok? Vamos para mais um exemplo, gente? Vamos lá. Olha só. O MDC de 70, 90 e 120. O MDC de 70, 90 e 120, gente, vamos lá. Vamos começar a nossa fatoração por 2. E você sabe que todos os números, nesse caso, são pares. Portanto, nós vamos circular o 2 aqui. Ok? Fazendo as divisões de 70 por 2, 90 por 2, 120 por 2... chegamos a 35, 45 e 60. Note que ainda tenho um número par. Então ainda continuo por 2. Porém, não vou circular. Porque o 35 e o 45 não dá para dividir por 2. Né? Então fazendo só o 60 por 2 dá 30. Os outros 2 a gente reescreve na linha de baixo. Continuo por 2, porém novamente não vou circular. 35, 45 e 15. Daqui para frente não tenho mais divisões por 2, né? Agora eu só tenho números ímpares. Então nós vamos por 3, porque o 45 e o 15 são divisíveis por 3. E por isso que só eles sendo divisíveis, o 35 não, a gente não circula, correto? Então vou abaixando o 35. 45 dividido por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. Vamos por 3 ainda, porque o 15 ainda dá. Ok? 15 por 3 dá 5, 35 e o 5 a gente abaixa. Agora, nós vamos por 5. E nós vamos circular o 5, gente. Por quê? O 5 é divisor comum de todos os nossos números aí da nossa fatoração. Então dá 7, 1, 1. E para finalizar por 7, chegamos ao final da nossa fatoração. E aí, o MDC de 70, de 90 e de 120 é igual a 10. Porque é só multiplicar 2 vezes 5. Por fim, gente, o MDC de 40, 21 e 9. Olha só. Vamos lá. Vamos por 2 porque o 40 é par. Os outros a gente repete na linha de baixo. Vamos por 2 novamente, porque dá para dividir o 20. E os outros a gente vai reescrevendo, gente. Observe o seguinte, ó. Nós vamos por 2 novamente, porque o 10 ainda dá. 5, 21 e 9. Gente, agora a gente vai por 3. E repare que não dá para circular nenhum número por enquanto, né? E muito menos agora. Porque o 21 e o 9 a gente consegue dividir, porém o 5 não. 21 por 3 dá 7, 9 por 3 é 3. Vamos por 3 novamente e chegamos a 5, 7 e 1. Note que ainda não circulamos nenhum. E nesse caso, gente, repare o seguinte, ó. Nós vamos dividir por 5 e depois por 7 e chegamos ao final da nossa fatoração. E repare o seguinte, gente, nenhum dos nossos números da fatoração a gente circulou. Então, neste caso, gente, quando a gente fizer a fatoração e não circular nenhum número, o MDC será sempre igual a 1. Ok, gente? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!